Bom dia a todos vocês. Vamos começar aqui o nosso Bom Dia 247. É uma experiência nova. A gente começou a fazer algumas lives aqui no fim de semana. O pessoal gostou, entrou muita gente. Então a gente está aqui para comentar os fatos mais importantes do dia e destacar o que, na nossa opinião, deve merecer a atenção de vocês. Só esperando a turma entrar aqui, vamos checar se alguém puder me dar um retorno sobre som, imagem. Eu agradeço, tem até uma música no fundo, se eu estiver atrapalhando aqui eu paro. Bom dia para Ibema, no Paraná, ao Everson. Deixa só chegar um pessoal aqui. E, por favor, só peço que comentem se o som está ok, ou se a gente precisa desligar essa música, fazer alguma coisa, aumentar o som aqui. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Ari. Legal, Everson, obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. Notícia mais... Deixa eu só chegar um público um pouquinho maior, a gente já começa. Mas está aqui destacado. Vou pegar o link para vocês já nesse instante, para a gente comentar a primeira notícia, que é muito importante. No fim de semana, como vocês sabem, a gente falou do Datafolha que trouxe o Lula bombando em primeiro lugar, vencendo todos os adversários com mais de 20 pontos de vantagem no segundo turno, né? E agora a gente tem aqui a resposta. A resposta está nesta notícia, publicada pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre, onde fica a sede do TRF4, Tribunal Regional Federal, onde vai ser julgado o recurso do Lula em segunda instância, né? Então, a notícia que está na manchete do 247 também, em tempo recorde, Gebran conclui voto sobre o Lula. Essa notícia aqui é muito importante, eu peço a vocês que compartilhem, não só durante a transmissão, mas depois também. Isso significa que o caso Lula provavelmente será julgado em fevereiro ou março. Isso sinaliza uma pressa extrema do judiciário para concluir esse processo e, evidentemente, tirar o Lula da disputa. A notícia diz o seguinte: a corrida para julgar Lula na segunda instância, a tempo das próximas eleições, fica cada vez mais evidente. O desembargador João Pedro Gebran Neto, responsável pela Operação Lava Jato na 8ª turma, já concluiu o seu voto, já submeteu a um outro juiz, e isso deve ser levado ao plenário muito rapidamente. Só um minutinho, só fazendo aqui uma correção. Então, voltando, deixa eu só ver como é que está a turma aqui. Bom dia, Lucélia, bom dia, Júnior, bom dia, Belém do Pará, bom dia, Floripa, Ceará. Muito legal saber que a gente está aqui competindo com Bom Dia Brasil e chegando a pessoas do Brasil inteiro. Paulo Eugênio fala, não tínhamos dúvida nenhuma disso. Evidentemente, concordo com você, Paulo, eu acho que a gente também não tinha dúvida, eu acho que eles iam correr, acelerar, mas a pressa está exagerada, né? As pessoas falavam, o Lauro Jardim, inclusive ontem, chegou a colocar no Globo que o caso seria julgado em março, abril. Eu acho que essa é a tendência, quer dizer, se o voto dele já está pronto, né? E o voto foi feito muito rapidamente, lembrando que o Lula foi condenado, se não me engano, no mês de setembro desse ano. Então a gente está em dezembro, 3 meses depois, o relator já tem o voto pronto, provavelmente não ouviu nenhum dos argumentos do Lula, já deve ser certamente um voto pró-condenação, lembrando que o Gebran, ele endureceu todas as penas do Moro, isso vale para o Zé Dirceu, para todos que foram condenados, né? Então é importante que vocês saibam que esse voto está pronto e vai ser submetido ao plenário rápido, né? Também outro fato foi destacado pelo Altamiro Borges, uma coluna que ele publicou, a gente vai dar aqui também, dizendo que essa pesquisa naturalmente estimularia o terrorismo, né, judicial, midiático contra o Lula. Ontem o Josias de Souza, colunista do UOL, escreveu que a eleição brasileira depende cada vez mais do Poder Judiciário. É lamentável que a gente tenha uma eleição judicializada, né? E a gente vem falando, batendo muito nessa tecla no 247 há muito tempo, criticando esse processo de judicialização da política, porque ele produz um fenômeno paralelo
que é a politização do Poder Judiciário. Quando 3 juízes de Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal, se dispõem a passar por cima do voto de 50 milhões de pessoas, porque é isso que o Lula tem hoje na pesquisa, isso sinaliza uma situação muito grave para a democracia brasileira, né? Então vamos ver como é que isso vai ficar, mas de qualquer maneira, também queria fazer um contraponto. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, diz que o Lula será candidato de qualquer maneira, mesmo que seja condenado em segunda instância, porque tem pareceres de juristas que garantem a ele o direito de se candidatar, né? Eu queria também dizer que vários prefeitos governam suas cidades, mesmo condenados em segunda instância, porque contam com liminares do Superior Tribunal de Justiça, né? Então isso significa que, se vale para prefeito, deve valer também para o Lula, mas tudo vai depender do relator com quem cairá a apelação do Lula após essa provável condenação pelo TRF4. Lembrando que a notícia foi publicada pelo jornal 0 Hora de Porto Alegre, que deve estar acompanhando muito de perto os movimentos lá do TRF4, né? Evidentemente, essa tentativa de impedir o Lula, que todos nós já sabíamos, como já foi dito pelo Paulo, visa influir diretamente no processo eleitoral e criar uma eleição em que o campo popular é excluído. Mas eu vou abrir aqui uma outra notícia para vocês, que eu acho que é muito importante a gente debater, compartilhar, que também está relacionada à pesquisa Datafolha. A gente publicou um editorial na noite de ontem em que a gente diz o seguinte: banir Lula não é apenas insano, é também inútil. E eu explico o porquê disso aqui. A pesquisa Datafolha de ontem colocou que 29% dos brasileiros, com certeza, votam no nome indicado pelo Lula. 29% é mais do que suficiente para colocar qualquer pessoa no segundo turno. Além disso, outros 21% da população possivelmente votarão em alguém que vier a ser indicado pelo Lula. Ontem eu até falei disso, fiz uma conta errada, errei na matemática, falei 29 mais 21, 40, 29 mais 21 é 50, né? Desculpa aí pela falha técnica, mas evidentemente 50% vence a eleição até no primeiro turno. Então eu acho que é importante, eu acho que é muito importante o Lula, cada vez mais, eu acho que nessas caravanas que ele está fazendo, lembrando que ele vai viajar hoje pelo Espírito Santo, depois do Espírito Santo vai para o Rio, eu acho que ele deveria já começar a indicar para as pessoas quem seria o eventual vice-presidente dele, porque esse vice seria naturalmente o presidente, caso o Lula venha a ser impedido por uma canetada judicial, né? Então, se a direita brasileira, através da instrumentalização do Poder Judiciário, insistir nessa loucura, que é caçar o presidente Lula por meio de uma canetada, eu acho que vai ser um trabalho inútil, que vai dividir o Brasil, vai disseminar ódio na sociedade e não terá o resultado alcançado, porque, segundo a pesquisa, o Lula é capaz de eleger um poste, né? É o que diz o Datafolha. 29 votam com certeza e 21 possivelmente votam. Eu acho que esse número dos 29, 21 até aumenta quando as pessoas perceberem que o Lula foi vitimizado. Porque, independente de ser condenado, de ser honesto, inocente ou não, é muito triste você ter um presidente banido de uma disputa presidencial, como o Lula, que é o maior líder popular da história do Brasil, quando o Brasil, evidentemente, está sendo governado por uma quadrilha. Então, a seletividade do Poder Judiciário ela vai ficar mais do que nunca explícita. Vou ler aqui para vocês como a gente publicou essa notícia, acho que deve ser compartilhada. Diz o seguinte... opa, cadê? Está aqui demorando a carregar. Mas fala que a elite brasileira pode dar com os burros na água se insistir nessa insanidade, porque 29 mais 21 já seria o suficiente para que o candidato do Lula venha a ser eleito, né? Então, volto a colocar aqui o link para vocês. Acho que é importante que vocês prestem atenção nesse fato. Queria passar também para um segundo assunto, que é um outro tema do dia, e eu queria comentar com vocês, é o lançamento do Henrique Meirelles como candidato oficial do golpe. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, concedeu hoje uma entrevista a Marina Dias e o Júlio Viziac,
2 repórteres da Folha, disse que o Alckmin não será o candidato do Temer e disse que o governo Temer terá um candidato que defenderá o seu legado, o que, na minha opinião, é uma tragédia do ponto de vista eleitoral. Não acho que o Temer seja capaz de eleger ninguém, mas o Meirelles se coloca como esse nome. E eu acho que é importante a gente falar das consequências disso aqui. O Meirelles fala... Aliás, o Temer ontem já tinha dito isso, que ele quer um candidato que defenda o seu legado. Queria lembrar também, quer dizer, que enquanto o Lula é o melhor cabo eleitoral do Brasil, o Temer é o pior dos cabos eleitorais. 87% dos brasileiros disseram que jamais votariam em um candidato do Temer, mas o Meirelles acredita que pode ser um candidato com chances reais, né? Mas eu acho que isso aqui, quer dizer, o fato do Meirelles estar se lançando, terá consequências importantes, né, no tratamento que a imprensa brasileira dedica à economia. Eu queria só mostrar para vocês aqui, ó, manchete do jornal Valor Econômico de hoje. Investimento disseminado indica aceleração do PIB. Lembrando que a gente está falando de um PIB que cresceu no último trimestre 0,1%. A imprensa, Globo à frente, mas outros veículos também, vai fazer de tudo para tratar esse 0,1 como um novo milagre econômico, como se o Brasil estivesse vivendo o maior ciclo de prosperidade de sua história, porque essa imprensa, evidentemente, está vinculada ao capital financeiro, está vinculada ao grande capital, e o candidato dessa ordem de coisas se chama Henrique Meirelles. Eu lembro, queria só lembrar vocês, fazer aqui uma lembrança histórica. Eu comecei no jornalismo em 94, quando o candidato a presidente era o Fernando Henrique Cardoso, na esteira do Plano Real. E eu me lembro assim, o frenesi que foi nas redações. Todo mundo tinha que seguir o Fernando Henrique para tudo quanto é lado, eram 10 declarações por dia. O Fernando Henrique, enfim, quer dizer, respirava, era notícia, o Fernando Henrique espirrava, era notícia. Eu acho que pode acontecer algo semelhante com o Meirelles a partir de março, que é quando ele espera se lançar. Só que eu acho que o quadro é muito diferente. Para quem se lembra do Plano Real, o Plano Real, ao estabilizar a economia, de uma maneira até relativamente artificial, porque você teve, naquele momento, a paridade cambial, o real valendo um pouco mais que o dólar até, isso criou uma euforia muito grande na economia. O brasileiro passou a ter um poder de compra maior, efetivamente, a tal ponto que o próprio PT, que tinha o Lula lá na frente, naquela eleição, qualificou o real como um estelionato eleitoral. Depois se arrependeram de terem feito essa definição, elogiaram o Plano Real depois, o Plano Real, enfim. Aí é uma outra história que a gente pode detalhar com calma depois, mas eu acho impossível que o Meirelles, que tinha essa esperança de ser para o governo Temer o que o Fernando Henrique foi para o Itamar, possa repetir essa história. Eu acho que o Meirelles está grudado num caixão, e esse caixão se chama Michel Temer. O Temer é o beijo da morte para qualquer candidato que queira representar o seu legado, seja ele o Meirelles, seja ele o Geraldo Alckmin. Ainda assim, só enfatizo que a imprensa brasileira vai tratar esse PIBinho esse PIBinho de 0,1 como um novo milagre econômico, né? O Lula, que está indo para o Espírito Santo e deu uma entrevista ao jornal A Tribuna de Vitória, falou que o quadro ainda vai mudar muito, falou que o governo Temer terá seu candidato, não falou no Meirelles. Aliás, lembrando que o Meirelles foi presidente do Banco Central do governo Lula e foi um bom presidente do Banco Central no governo Lula. Não podemos negar isso, também não podemos ser xiitas. É importante dizer que a economia deve melhorar um pouquinho em 2018, mas não o suficiente para gerar nenhuma onda de otimismo exacerbado. Nessa semana, o Comitê de Política Monetária vai definir a taxa de juros, deve ser fixada em 7%, uma taxa de juros baixa para o padrão brasileiro. Isso deve estimular a retomada do crédito, deve estimular algum crescimento do comércio, da indústria no ano que vem, mas o Temer é uma âncora muito forte. Mas voltando ao Lula, o Lula dizia que o Temer terá seu candidato, provavelmente será o Meirelles, e ele fala que é importante que todos possam concorrer livremente. O Paulo me lembra aqui, olha, que o Meirelles é o pai dessa emenda de gastos que congela o gasto público em saúde e educação, reforma trabalhista, previdenciária, não vai decolar nem com o apoio da imprensa. Contra fatos, não há argumentos.
concordo com você, Paulo. Eu acho que o Meirelles, além de estar vinculado a um governo golpista, corrupto, enfim, quer dizer, com uma agenda regressiva, ele é uma figura absolutamente sem carisma, com muita dificuldade, e vai ter muita dificuldade para se colocar em palanques, para ter um discurso que chegue minimamente, de forma minimamente satisfatória à população. Mas, enfim, vai ter imprensa, evidentemente ele vai ter imprensa. Vou comentar com vocês aqui um terceiro fato do dia, que é a pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo, né? Então ela coloca em primeiro lugar o Celso Russomano, com índices de voto que vão de 25% a 29%, né? E aí fazem cenários com algumas alternativas do PSDB e algumas alternativas do PT. No PSDB, quem se sai melhor é o João Dória. O João Dória, o prefeito, ele chega a ter 19% num dos cenários, no outro 18%, né? E o Serra aparece aqui, quando ele é colocado, com 13%. Mas eu acho que ainda assim o candidato do PSDB não será o Dória. Tem uma notícia importante publicada pela Mônica Bergamo, colunista muito bem informada da Folha, onde ela afirma que o Alckmin não irá apoiar o Dória, porque já percebeu que o Dória é um traidor. A Mônica, inclusive, fala o seguinte, quer dizer, que o Alckmin tem receio de perder a eleição presidencial e de não ter para onde voltar, porque, para quem não se lembra, quando ele perdeu a eleição para o Lula em 2006, o Serra se elegeu governador de São Paulo e o Alckmin virou secretário de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo. Então é possível que o Alckmin estimule a candidatura Serra no PSDB contra o João Dória. Falando aqui dos números do PT, o Haddad aparece com 9% nessa pesquisa, num cenário em que o Celso Russomano tem 25%, Dória 18%, Paulo Scaff 13%, Haddad 9% em quarto lugar. Quando o Haddad não é colocado e entra o Luiz Marinho tem um desempenho um pouco pior, aliás, bastante pior. Ele não pontua, ele praticamente faz aqui só 2%, porque ele é muito pouco conhecido. E aí, nesse cenário, você tem o Russomano com 27%, o Paulo Scaff com 16%, o Serra com 14% e o Marinho com 2%. Mas o Marinho, para quem não sabe, ele tem o apoio do Lula. O Lula soltou uma carta em apoio ao Marinho. Tem outros petistas que defendem o Haddad. O Mercadante, por exemplo, se manifestou em defesa do Fernando Haddad. O Paulo Teixeira também defende o Haddad. Então, essa é uma disputa interna no PT que ainda vai se colocar. E o Russomano, eu não acredito em nenhuma possibilidade de vitória do Russomano aqui em São Paulo. Ele é o tradicional cavalo paraguaio nas eleições para a prefeitura. E eu acho que ele também vai ser o cavalo paraguaio na eleição para o governo de São Paulo. Provavelmente a gente vai ter um cenário de polarização PT-PSDB, seja com Dória versus Haddad, ou Serra versus Haddad, ou versus Luiz Marinho. Esse me parece ser o cenário mais plausível aqui no estado de São Paulo. Dória é um engodo, concordo plenamente com você, Claudete. Aliás, por falar em Dória e engodo, importante mostrar aqui, notícia da Folha de São Paulo, mato e sujeira voltam em áreas ajeitadas por Dória. A Folha está batendo porque, na verdade, quer dizer, esse marketing já cansou um pouco até a própria imprensa paulista, aquela coisa do cara ficar se fantasiando, se vestindo disso, daquilo, já encheu um pouco a paciência. Então, Dória, a Folha visitou lá os locais da chamada Cidade Linda, né? E já viu lá o mato crescendo, tudo acontecendo. Outra notícia importante aqui sobre São Paulo, a Siemens, fazendo um acordo de leniência com o governo, com o Ministério Público de São Paulo, se dispondo a devolver R$1 bilhão pela corrupção nos trens, no metrô e tudo mais. No entanto, só tem um porém aqui. A Siemens não vai delatar nenhum político. Funciona assim, quer dizer, funciona assim em São Paulo. Existe uma proteção histórica do Ministério Público ao PSDB. Então, o acordo de leniência da Siemens, que é um dos maiores casos de corrupção do mundo, né, licitações bilionárias, provavelmente não envolverá os políticos. Também queria falar a vocês de uma notícia importante que diz respeito à imprensa brasileira. O Ricardo Noblar encerra hoje sua coluna no jornal O Globo, publicou a última coluna dele. Isso também, de alguma maneira, retrata a crise dos veículos de comunicação no Brasil, que apoiaram o golpe e não estão conseguindo renovar os contratos
dos jornalistas mais caros. Então, o Noblar publicou sua última coluna e nela afirma que o Lula será um grande protagonista na eleição de 2018. Aliás, o Noblar publica uma coluna até honesta, porque recentemente ele tinha dito que o Lula estava morto, que o Lula estava fora, mas contra fatos não há argumentos. Então, como disse o Paulo, é impossível você diminuir a força do Lula depois dessa pesquisa Datafolha. Noblar fala que o Lula vai ser muito forte, seja como candidato, seja como condenado, preso, cabo eleitoral, em qualquer cenário. O Noblar hoje, o Lula hoje é a figura decisiva na disputa presidencial de 2018. Vou dar aqui um bom dia para o Pimenta. Pimenta ontem fez a live dele e tocou uma trilha sonora do 247. Pimenta me estimulou muito a fazer esses comentários aqui de manhã. Acha que a gente deve ocupar todos os espaços, né, de informação, competir com a mídia tradicional, mesmo que seja uma coisa que relativamente precária. Estou aqui em casa, quer dizer, numa transmissão de Facebook, mas trazendo para vocês o que eu acho que é uma análise crítica e importante dos fatos principais do dia. Como o Pimenta entrou agora, eu só vou rememorar para ele. Pimenta, queria te dizer aí que o teu conterrâneo do Sul, o Gebran, já concluiu o voto sobre o Lula, né? Significa que o julgamento no TRF4 deve ser muito rápido. Ao que tudo indica, vai acontecer lá para março, fevereiro, abril, enfim, quer dizer, nesse primeiro trimestre, de maneira a tentar fazer com que os recursos do Lula ao STJ, aos tribunais superiores, também sejam votados muito rapidamente. Isso sinaliza que a batalha jurídica de 2018 vai ser muito forte, né? E que a direita respondeu da maneira como se esperava, ou seja, em vez de buscar conciliação, em vez de buscar racionalidade, em vez de buscar o bom senso, em vez de buscar a democracia, ela vai insistir na instrumentalização do Poder Judiciário para banir o candidato mais forte da disputa eleitoral. Comentamos aqui também, Pimenta, a pesquisa eleitoral do Datafolha em São Paulo, que bota o Russomano, que a gente avalia como cavalo paraguaio, em primeiro lugar. E outra notícia importante é o Meirelles se lançando como o candidato oficial do golpe, né? Deixa eu ver o que a turma aqui está comentando. Roberto Murilo fala que o julgamento vai ser no apagar das luzes de 2017. Acho que não dá tempo, Roberto. A gente já está aqui no finalzinho de 2017. Acho que é praticamente impossível isso ser julgado neste ano ainda. Agora, tem outra notícia também do jornal Estado de São Paulo, que fala que, além do julgamento no TRF4, o Lula provavelmente terá 4 sentenças em 2018. Ou seja, você vai ter 4 processos daqueles que estão lá em Brasília, com o juiz Paris Ney, que tem também processo com um juiz chamado Ricardo Leite, para tentar colar no Lula aquele carimbo de condenado, 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 o que não vem funcionando, né? A gente comentou ontem na transmissão que a gente fez sobre o Datafolha que o Lula, na verdade, ele voltou aos níveis de rejeição anteriores à Operação Lava Jato. Ou seja, todo esse massacre dos últimos 4 anos não atingiu os resultados pretendidos. E mais do que isso, quer dizer, o Lula é também o maior cabo eleitoral do país. Fechando aqui, Pimenta, a gente também falou que mesmo que o Lula seja banido, isso vai ser um tiro no pé, que o Datafolha mostrou que até 50% dos brasileiros podem vir a votar num candidato indicado pelo Lula. Gente, espero que esse comentário rápido tenha sido útil a vocês. Vou tentar fazer isso aqui todos os dias. Quem achar que isso tem alguma relevância, que pode ser útil na análise crítica dos fatos, de como que a imprensa vai tratá-los, eu peço para compartilhar, para dividir e para pedir a todo mundo que possa se inscrever, não só na nossa página no Facebook, mas também no nosso canal no YouTube, que a gente tem feito um esforço tremendo para que ele possa crescer. E lembrando que a gente também está numa campanha aqui de assinaturas solidárias do 247, muita gente aderindo. Pimenta já fez uma grande divulgação lá para a gente. Então agradeço a todos vocês e vamos continuar aqui na luta diária, cotidiana, contra o golpe. O próximo passo do golpe é esse julgamento lá de Porto Alegre, que eles estão tentando fazer a toque de caixa. Obrigado e até mais.